A gente tem conversado aqui nessas manhãs sobre a oração do Pai Nosso. Eu precisei sair de férias, estava agendadinho, tudo organizado, e aí eu passei 15 dias, e aí a gente está retornando nesse domingo para finalizar essa série. E hoje é o nosso último encontro, tratando desse assunto. E a gente vai hoje lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e a gente vai do versículo 12 até o final dessa oração, na verdade dessa perícope, que está no versículo 15. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim, esse trecho da oração de Jesus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ainda Jesus diz assim depois: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez? Deus, a gente fica feliz na Tua presença, porque a gente tem a oportunidade de abrir a Tua palavra, Deus, e compartilhar aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração, como verdade Tua, Pai. Te peço, Deus, que nessa manhã Teu Espírito Santo se erga dentro do nosso coração e com todo o poder, Pai, faça a gente perceber na Tua palavra as Tuas verdades transformadoras. Que isso seja, Pai, o alento, o descanso, a exortação, a admoestação da Tua parte para a gente, Deus. Transforma a nossa vida na Tua palavra, Pai. A gente está totalmente entregue a ela nessa manhã, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Já que há uma distância de tempo aí, desde do nosso último encontro, e talvez tenha gente que não tenha acompanhado a série desde o começo, é importante que a gente faça assim, um apanhado geral, ou talvez um resumão, digamos assim, daquilo que a gente vem tratando, dessa palavra, dessa oração que Jesus ensina. Palavra que os discípulos pedem em algum momento lá em outro evangelho, Evangelho de Lucas, ensina-nos a orar, e aqui nesse contexto surge no Sermão do Monte, mas que era na verdade algo recorrente na época de Jesus. Os rabinos, os mestres, eles encerravam o seu corpo de ensinamento pessoal numa oração, e essa oração era assim a síntese da cosmovisão deles, daquilo que eles entendiam, quem era Deus, quem é o ser humano, e dentro daquilo que é o ser humano, as suas necessidades, e como Deus, Ele se comporta, Ele vê, Ele supre essas necessidades. E dentro dessa conversa, no escopo dessa oração, Jesus Cristo vai ensinando as pessoas a pedir exatamente aquilo que elas precisam para a vida. Em primeiro lugar, todo mundo precisa de um esteio, de alguém na qual elas possam se espelhar. E aí Jesus ensina que a gente se espelha no Pai Nosso, significando que existe aí uma família, significando que existe aí um Pai todo-poderoso, que Ele é a referência para cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai, que o teu nome seja santo no meu coração, ou em outras palavras, como a gente conversou, eu gostaria muito de ser igual ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu? Governa a minha vida, Senhor. A gente precisa de um propósito, de um direcionamento para a vida da gente.
A gente precisa de um sentido para a vida da gente. Então, até agora você tem, em termos assim, bem gerais, a necessidade de nós termos alguém onde a gente pauta a nossa personalidade. E agora, alguém que dá sentido à nossa vida, alguém que diz para a gente aquilo que a gente deve crer e ser. É a pessoa do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado. Ai, meu bem-aventurado, lá vem eu, olha só. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A necessidade que nós temos de satisfazer essa necessidade do nosso próprio coração, não de satisfazer o nosso próprio ego, mas de encontrar satisfação para a vida, plenitude na vida, em fazer parte de algo muito maior do que nós, e essa é a vontade soberana de Deus. Não esquecendo que a gente vive aqui nesse mundo. E ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembrando que, assim como Lutero falou, ele diz que esse pão aqui não é simplesmente o pão, o alimento, mas é tudo aquilo que é provisão necessária para o nosso físico. Para a gente ter o pão de cada dia, para a gente ter de carreira profissional, a comida propriamente dita, a saúde. Está aqui nessa partezinha da oração. E aí ele fala agora dessa necessidade nossa de relacionamentos autênticos, verdadeiros, saudáveis, íntegros com Deus e com os homens. Já dizia o poeta que nenhum homem é uma ilha. No entanto, a ausência de perdão e os ressentimentos, assim tem feito com muita gente. E agora Jesus Cristo ensina a gente a orar a partir do nosso coração, refletindo na nossa vida e nos nossos relacionamentos com Deus e com os homens, a quantas andam as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a nossa necessidade de perdoar. E por que perdão? Porque os relacionamentos eles têm que ser autênticos e eles têm que ser verdadeiros. Essa coisa adocicada, e talvez Jesus podia lançar a mão dessa expressão, Pai, ensina-nos a amar. E hoje em dia, amor está em moda. Todo mundo é ensinado a amar através do politicamente correto. Isso pega muito bem em entrevista de emprego. Isso pega muito bem para relacionamentos interpessoais, para pactos de convivência em condomínios, em clubes, até na igreja mesmo. A gente tem que aprender a amar. Só que esse amor, ele não ocupa somente o campo dos pensamentos. Ele não é uma parte de uma teoria filosófica. Antes, esse amor, ele se manifesta na realidade dos nossos dias e nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a primeira realidade que esse trecho dessa oração que nós lemos nessa manhã, e perdoa-nos as nossas dívidas, é uma declaração pessoal de falibilidade, de que eu não tenho credenciais para ser perfeito. Eu falho. E eu falho muito. E eu falho de uma maneira e numa intensidade que eu não tenho condições de barganhar ou negociar. Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas. Entende esse termo que ele coloca aqui, dívidas. É um termo jurídico-econômico que diz respeito assim, a alguém que não tem como pagar. Se quiser usar uma linguagem mais empresarial, você não tem capital de giro. Você não tem como arcar com essa despesa. Você não tem como chegar para Deus e dizer assim, olha, eu posso, está aqui. Você não tem. Eu não tenho, a gente não tem. E aí essa primeira declaração, clamando pela graça. Pai, perdoa essa dívida que eu não tenho como pagar não, viu? Aponta também para um nível de consciência de si. Do tamanho do pecado no coração. E pecado aqui não é simplesmente um comportamento, um acidente, uma coisa que aconteceu. Pecado é a manifestação de um coração corrompido. Então você está pedindo perdão a Deus por quem você é.
E ao mesmo tempo é um clamor aqui nas entrelinhas por transformação. Pai, perdoa aqui essa dívida. Olha, eu não tenho como pagar. Então o Senhor vai ter que mudar meu coração de alguma maneira. Aí Deus vai dizer assim, mas eu mudo sim. E a forma de mudar esse coração é exatamente a sequência. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a manifestação da mudança. E aí Deus, Ele te convida hoje, nessa manhã, a fazer uma visita no seu coração aí. E pensar, será que eu estou devendo alguma coisa a Deus? Será que eu tenho carregado pecado no meu coração e está escondido em camadas de religiosidade? Está escondido em camadas de contra-argumentação? Está escondido aí embaixo de muitas camadas de autojustificação, talvez de tentativas de compensações por esses pecados, de idas à igreja, de atividade ministerial, de talvez assim uma justificativa dizendo, Deus entende as minhas limitações, então eu vou pecando aqui, Deus vai entendendo ali, mas isso daqui eu não consigo mudar, e aí Deus vai ter que se acostumar, porque eu sou assim. Jesus Cristo não está colocando aqui nenhuma espécie de exceção. Perdoa as nossas dívidas, todas elas. As pequenas, as grandes, as médias, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente conhece de forma pessoal e aquilo que a gente não conhece de forma pessoal. E aí talvez, meu querido, você olhe para dentro do seu coração e você diga assim, rapaz, a essa altura do campeonato eu não sei mais nem se eu sou crente. Porque eu peco tanto, eu tenho tanto problema dentro do meu coração, que eu acho que eu não sou crente não. Preste atenção nisso, meu querido irmão. Se você verifica que existe uma luta interior sua, contra o pecado, essa daí é a verdadeira argumentação, e é a verdadeira evidência de que a sua fé está viva e de que você é crente. Por quê? É simples demais. Quem está morto não sente nada, não sente a dor do pecado. Salvo engano, o Salmo 115 diz que os mortos não louvam. E quem está morto não se remete a Deus. Mas antes, quando você verifica no seu coração que existe pecado, e às vezes são pecados recorrentes, e aí você luta contra esse negócio aí, você vai criando consciência das suas limitações pessoais, você vai criando consciência, assim, do tamanho do buraco que tem dentro de você, e aí você vai lutando contra isso, pedindo a Deus que Ele te fortaleça. Perdoa, Pai, porque eu não sei lutar contra esse negócio aqui. Isso é evidência que sua fé está viva, meu irmão. Isso também é evidência de que você tem conhecido a graça do Senhor. Você tem conhecido e tem visto essa graça na sua vida, porque você pede perdão e Deus perdoa. Porque você pede perdão e aí você diz assim, sim Deus, mas como é que eu vou compensar isso? Aí Deus diz assim, não tem como compensar não, viu? Será que a sua morte valeria a mesma morte do meu filho? Será que o seu sangue tem o mesmo valor do sangue do meu filho? Não tem, então não tem como compensar, filhão. Vai ter que ser pela adoção mesmo. Vem cá, filho pródigo, pode entrar na minha casa, vai ter festa para você. Vai ter roupa minha que eu vou dar para você. Vai ter novilho novo e vai ter uma churrascada maravilhosa porque tu voltou para casa. Vem que tem festa. Mas o que é que eu posso você vir ao Senhor? Vai nada. Você é filho é filho e pronto, e acabou-se. Só que filho recebe a educação de filho, e filho espelha aquilo que o pai é. Portanto, como evidência desse perdão, a gente também perdoa. Porque essa é a educação que a gente tem recebido do nosso pai. E perdão aqui, meu querido irmão, entenda isso. Ele não está sujeito a leis de compensação que muitas vezes existem nos relacionamentos. Sabe quando a gente vai perdoar o outro, ou pedir perdão ao outro, e a gente diz assim, mas eu fiz isso porque você fez isso. Eu perdoo sob tais condições, eu perdoo se você nunca mais repetir,
eu perdoei já tantas vezes, agora vai ser mais difícil. Sabe quando o coração da gente está meio machucado? Pois é. É nesse contexto aí que a gente deve exercer o perdão. E o perdão é sempre para quem não merece. Porque se a pessoa merecesse, não era perdão, era justiça. Ah, foi sem querer? Não, tudo bem. Perdão é sempre para quem não merece. Vamos ser bem sensatos aqui. A gente merecia o perdão de Deus. A gente olha para o céu e vê a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome na minha vida. Foi o primeiro pedido da gente. Pai, eu quero ser igual ao Senhor. Você se deparou, você viu a grandeza, o poder, a majestade, a glória, a santidade desse Deus. Aí quando você olha para isso e olha para si, você diz assim, eu estou em falta aqui. Aí quando você olha para o próximo e você vê ele em falta com você, aí você diz assim, ele está em falta comigo, mas eu sou tão falho quanto. E quando eu nego o perdão, eu estou fazendo uma declaração pessoal de que eu sou melhor do que alguém nesse mundo. Ah, mas eu sou melhor do que essa pessoa, eu não posso perdoar não. Mas se você for comparar direitinho, eu também não mato, não roubo, eu também não... Vai fazer essa mesma comparação com Deus, e aí a gente vai ver que está todo mundo no mesmo nível. Não importa quem você é e de onde você veio. E aí quando você toma essa consciência de si, meu irmão, o perdão se torna mais fluido para você. Aí você olha para o outro e você diz assim, eu perdoo quem você é. E aceito quem você é. Essa é a prática do amor. Você, em primeiro lugar, aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando você pede perdão a Deus, você tomou uma consciência de que você estava amando alguma coisa a mais do que Deus, e que agora você pede perdão a Deus por isso, pela idolatria, seja na área sexual, seja na área moral, ética, seja em qualquer área relacional. A gente pode fabricar um ídolo, e agora quando a gente pede perdão a Deus, a gente está dizendo assim, Deus, eu quero te amar sobre todas as coisas. E agora, quando a gente olha para o próximo e diz assim, eu perdoo. Aí a gente está dizendo ao mesmo tempo, meu querido irmão, eu amo você como eu amo a mim mesmo. Eu abro mão da minha mágoa. Eu abro mão do meu ressentimento. Eu abro mão da minha vingança pessoal. Eu abro mão de qualquer compensação que você tenha que me dar. Eu abro mão. Só que isso não pode ser algo, meu querido irmão, que fique somente restrito ao coração. E preste atenção, Jesus Cristo está ensinando aqui uma oração declarada para o nosso Deus. O exercício do perdão não é simplesmente algo que acontece de maneira mental, interna e pessoal. Ela começa assim. Mas o exercício do perdão, assim como a oração que Jesus Cristo nos ensinou, tem que ser cara a cara, olho no olho, e tem que ser discutida. É um negócio que o homem detesta fazer, né? A tal da DR. O homem foge desse negócio aí. A mulher faz, a gente precisa conversar. Aí ele fazia, eu preciso dar uma saída rapidinho, daqui a pouco eu volto. Protela, evita. Menino adolescente então, filho, vem cá que a gente precisa conversar. Mãe, rapidinho, peraí. O exercício do perdão, ele pressupõe, meu querido irmão, acertar ponteiros. Falar com o outro. Sentar. Olhar cara a cara. Conversar. E talvez seja uma conversa difícil, complicada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Porque esse perdão é uma necessidade. E porque existe uma necessidade de sentar, ser claro e ser aberto. E vamos combinar uma coisa? Ser claro e ser aberto não significa que você vai ser uma pessoa desmedida e desbocada naquilo que você vai falar. Mas você pode pedir, já que você pediu a Deus perdão pelo seu pecado pessoal, e você recebeu esse perdão de Deus, você pode pedir a esse Deus esse discernimento no falar e no tratar, para resolver a questão, sem tons acusatórios, senão somente autoacusatório. Pai, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo quem me ofendeu, mas sem botar o dedo na cara do outro e esfregar. Mas dizer assim, a gente tem uma coisa para resolver aqui, antes que o sol se ponha. Antes que seja tarde, vem cá. Por que isso é tão importante, irmão?
A gente leu no Salmo 32, porque isso é um caminho de felicidade. Porque você já notou, meu querido irmão, como é aprisionante a mágoa? Como tem gente que permite que a mágoa se torne o esteio da vida. E tudo que ela faz é para mostrar para o outro que ela pode. É para ela mostrar a partir do seu ressentimento para o outro que quem manda aqui. Ou então para se vitimizar e dizer assim, olha só o que ele faz comigo. Você já notou, meu irmão, minha irmã, muito amado e querido, e preste atenção nisso, como as nossas fronteiras, elas ficam curtas e limitadas a partir das nossas mágoas. Quem é que vai estar lá? Fulano vai, então eu também não vou. Eu evito. A gente evita determinados lugares, a gente evita determinadas pessoas, a gente traz um constrangimento no nosso coração, a gente se sente mal. Será que isso é o plano de Deus, meu irmão? Você viver desse jeito? Talvez com a sua esposa, talvez com o seu marido, com a sua filha, com o seu filho. É isso a sua vida? É esse negócio mesmo que você quer para você? Ou o Pai Nosso, quando viu naquela parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, coração duro, dizendo assim, eu não vou entrar aí nessa festa porque ele não merece. O pai saiu de casa também para o filho mais velho. Filho, entra na festa, está tudo bom lá dentro. Para com isso, menino. Tira essa bota. Vamos tomar um suquinho gelado, vamos comer carne, tá uma delícia. Aí o filho diz, eu não quero. Aí o pai diz assim, mas era preciso a gente se alegrar. O pai tem interesse em reconciliar. Por quê, meu querido irmão? Basicamente porque nós fomos criados para sermos unidos uns aos outros. A gente não foi criado para a individualidade, não dessa maneira, para o individualismo. A gente foi criado para a unidade. Então, no momento que a gente perdoa e a gente abraça, você está simplesmente cumprindo o plano de Deus para a sua vida, ser um com as pessoas. Ser um. E às vezes o que torna mais complicado para a gente é que porque quem mais magoa a gente, às vezes é quem está mais perto da gente. É aquele que sabe onde dói a ferida, e ele vai lá e faz. Ela vai lá e faz. Mas pensa comigo, a gente também não peca exatamente a mesma coisa com Deus, e Deus nos sempre perdoa, porque a gente não perdoa também? Aí a gente abre mão dessa mágoa toda e perdoa. E diz assim, Deus, eu estou livre disso. Teu coração vai ficar mais leve. As tuas fronteiras vão ficar mais largas. Você pode, de fato, havendo a possibilidade, perdoar. E ir lá conversar. Sem adiar muito esse negócio. E talvez com o coração bem nervoso e talvez até com medo. Mas vai lá, meu irmão, e fala, e conversa. Deus vai te dar um direcionamento, confia nele, confia no teu pai. Deixa a tua vida na vida dele, e você vai ver que esse exercício do perdão vai ser exatamente esse exercício da ressurreição dos relacionamentos. Porque quem tem a palavra final na vida do crente é a vida, não é a morte não. É esse negócio que liberta. Não significa que você está abrindo para o outro assim, a possibilidade dele errar e errar e errar e errar. Não. Mas a certeza é que o amor transforma. O amor verdadeiro transforma. E Timóteo Keller fala tanto isso, que é exatamente o amor sacrificial de um pai e de uma mãe, que vai transformando e moldando o coração dos filhos. Foi exatamente o amor transformador e sacrificial de Jesus que transformou o coração de Pedro, de Paulo, gente tão difícil, de João, de Tiago, que eram conhecidos como gente muito estourada, muito explosiva, que chegou a pedir para descer fogo do céu em alguém lá, numa determinada situação. E foi esse amor transformador que transforma o apóstolo João no apóstolo do amor. Então, meu querido irmão, que esse amor que se manifesta através do perdão, ele seja a tônica dos nossos relacionamentos, e que isso vá transformando, e que essa conversa, olho no olho, cara a cara, ela não seja adiada. Mas para a gente ir caminhando para um finalmente aqui, a gente tem que convide uma coisa também.
A gente tem que convir que a gente é falho. E que mais do que falho, a gente é tentado ao mal. Aí Jesus passa dessa parte do perdão e vai para outra petição. E ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque esse exercício do perdão, ele ao mesmo tempo se faz acompanhar de um conflito no nosso coração, de um ego que quer crescer, de dizer ao mesmo tempo assim: olha, você perdoou, você é uma pessoa maravilhosa. Que coração grande, que pessoa magnânima, você é um cara. E por outro lado, diz assim: não perdoe, porque senão você vai ser pisado a sua vida toda. Não se humilhe, cabeça erguida, olha a sua autoestima, esse negócio de perdoar que está te pisando, você assim vai ser pisado a vida toda. Cuidado, meu querido, porque a gente é tentado. E aqui essa primeira expressão diz assim: não nos deixe cair em tentação, essa coisa que está rondando o nosso coração. Está lá dentro da gente, que está o tempo todo cochichando no nosso ouvido, dizendo assim: olha só, cuidado, viu? E pensa nisso, toda tentação tem um fundo de medo. Por isso que a gente se sente tentado, porque a gente tende a desconfiar do amor de Deus por nós. E quando a gente é criado em um ambiente de desconfiança, a gente se torna extremamente desconfiada e temerosa. A gente passa a ter medo do que o outro pode fazer com a gente, do que a sociedade pode fazer com a gente, de faltar o pão de amanhã. A gente se torna extremamente ansiosa. E Deus quer te curar disso, meu querido, nessa oração, te dizendo assim: pede a Deus para te livrar das tentações, porque isso daí é uma sinalização de vitória sobre o seu próprio medo. E do descanso num Deus amoroso que vai prover para você todo o fortalecimento e encorajamento para a vida. Porque é o caráter do nosso Deus. Não nos deixes cair em tentação. Isso envolve saber onde é que essa tentação está. Isso envolve saber aonde é que a gente é fraco. Isso envolve saber que sozinho a gente não vence, mas se não for a providência de Deus, a gente morre, a gente se acaba. E Deus está dizendo assim: eu vou te fortalecer, pede, deixa eu ser o Senhor da sua vida, mas livrai-nos do mal. Esse negócio que está para fora da gente, que tentou o próprio Jesus, livrai-nos do mal. E muitos comentaristas e autores falam que esse mal é o maligno, é o diabo. Livra a gente do diabo, Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Enquanto sistema, o mundo jaz no maligno. Tudo que o mundo começa a criar como solução depois vira um problema, porque existe uma ação satânica aí, fomentando o ego, fomentando o orgulho, fomentando a ambição pessoal, fomentando uma ganância desmedida. E o que sobra nesse mundo é essa coisa de um engolindo o outro, de muitas inimizades, da sensação de que qualquer coisa pode faltar a qualquer momento. E Deus está dizendo assim para você: meu querido, você só consegue vencer o mal da mesma maneira que Jesus venceu. E preste atenção nisso daqui, que nós estamos lendo na palavra dele como é que a gente vence o mal. E é através da própria palavra. Simplesmente e basicamente porque a palavra de Deus é vida. É a mesma palavra que Ele falou. Procede da mesma boca. E o que sai da boca de Deus é verdade e vida. E uma vez que você pauta a sua vida na palavra, você vence o diabo, meu querido irmão. E você só consegue vencer o diabo se você amar essa palavra. Mais do que todas as coisas. E amar essa palavra significa necessariamente obedecer essa palavra. Porque quando você ama essa palavra, mais do que ama o seu próprio ego, você se liberta do seu próprio ego, das suas vontades pessoais, dos seus desejos mesquinhos, dos seus desejos egoístas, dos seus desejos autoprotetivos e autoabsorcivos. Você se liberta de tudo isso, meu querido irmão, e você agora está entregue à palavra. Se tornando um com ela, com a palavra de Deus, se tornando um com Ele, se fortalecendo nele. E aí tem entre colchetes assim:
Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso está em colchetes, porque em alguns manuscritos não se encontra essa palavra, mas nos pais da igreja, em outros manuscritos, se encontra largamente. E preste atenção que ela se harmoniza com o todo da oração. Da literatura, da forma do judeu pensar, na concepção das suas ideias. Ele diz assim: ensina a gente a vencer o mal, ensina a gente a perdoar, prover para a gente Deus, porque por essa razão é que a gente ora, porque teu é o reino, o governo, o poder para governar também é teu, e a glória, a autoridade também é tua, para sempre. Amém. Ele reitera, dizendo assim: olha, se você não consegue perdoar, meu querido, é porque você não tem uma evidência de que esse reino é sobre você. Mas pode ser, nessa manhã, o reino de Deus pode ser sobre a sua vida. Então essa manhã é a manhã que Deus separou para você libertar o seu coração. E entenda que isso é palavra de Deus para você, meu querido. E é palavra de Deus para mim. Coisa mais maravilhosa que existe é você chegar na sua própria casa, chegar no seio da sua família, é você chegar no conforto da sua família mais extensa e dizer: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. É você poder ter saudade e não mágoa de quem está longe. É você poder dizer assim: eu amo e eu amo de verdade e conta comigo. Sem medo. Porque você aprendeu a amar tanto, que onde havia o pecado superabunda essa graça de Deus maravilhosa. E isso está fluindo de dentro do teu coração. Meu querido, nessa manhã, a oração do Pai Nosso nos ensina, insiste com a gente. Você tem um Pai no céu que está profundamente interessado num caminho de plenitude. Não simplesmente como terapia pessoal, mas é porque isso espelha a autoridade dele sobre a sua vida. O reino dele sobre a sua vida. A tônica central, e essa oração se encerra assim, porque a tônica central é de que a cruz de Cristo, ela é a autoridade máxima na vida da gente. Toda a força da gente vem da cruz dele. Toda a nossa obediência é a ele. Eu não faço simplesmente algo porque isso vai ser bom para mim lá na frente, porque vai ser terapêutico de alguma maneira. Não. Muitas vezes a gente faz e a gente obedece a contragosto, não é verdade? E teve um momento lá no Getsêmani que Jesus orou assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Contudo seja feito conforme a tua vontade. E ele obedeceu. E esse é o caminho da gente, meu irmão, minha irmã. É a gente dizer assim: eu vou obedecer porque eu sou filho. E filho amado obedece e confia. Filho amado obedece e descansa, porque sabe que o Pai faz o melhor. E mais do que isso, obedece porque sabe que o Pai tem autoridade sobre si. Sobre a vida dele. Sobre as decisões inteiras. Sobre absolutamente tudo. Está na hora, meu irmão, do nosso coração se semelhar ao coração do nosso Deus. E a gente amar como o nosso Deus ama. E a gente vencer, porque o nosso Deus é vencedor. Tentações e pecados. Porque assim é a vontade dele. Vamos orar? Quero te convidar essa manhã a pedir a Deus esse fortalecimento. Quero te convidar nessa manhã a orar, talvez confessando a sua fraqueza pessoal, a minha fraqueza pessoal, dizendo assim: sozinho eu não vou conseguir não, Deus. Vamos orar? Deus, isso é o desabafo da alma da gente. Sozinho a gente não consegue, Pai. E quando a gente faz uma visita, ou então uma revisão do nosso próprio coração, a gente vê, Deus, na Tua presença, que a gente é encontrado em falta. Que a gente não tem, Deus, como argumentar as nossas falhas com o Senhor.
as falhas do caráter, os pecados todos. A gente não tem, Deus, o que dizer. Então, perdoa a gente, Pai. Perdoa o nosso pecado, perdoa o empedramento, perdoa às vezes o cinismo, perdoa as fugas da gente, Pai, da Tua presença. Perdoa as nossas justificativas, Pai, para o nosso próprio pecado e para o coração duro. Perdoa, Deus, as nossas respostas evasivas quando o Senhor quer encontrar com a gente. E dá a gente, Pai, um coração íntegro, honesto, justo na Tua presença, te pedindo perdão, mas ao mesmo tempo encontrando em Ti fortalecimento para perdoar. E talvez para pedir perdão ao próximo também, para se reconciliar, para ter uma conversa olho no olho, para ponderar, Deus, para talvez admitir culpas, para baixar a guarda, Deus, para aliviar o coração, para desabafar, Pai. Dá a gente esse fortalecimento, Deus. Livra, Pai, a gente, por favor, do mal. Livra a gente, Senhor, e guarda a gente das tentações. Faz, Pai, com que a Tua palavra, ela cresça, ela se enraize no nosso coração, de uma maneira tão grande, Pai, tão forte, tão profunda, a ponto de qualquer tentação ser respondida com ela, com a Tua palavra, e na autoridade do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai, porque Ele é o verbo da vida, Ele é o verbo, Ele é a palavra que se encarnou. E quando a gente responde, Pai, às tentações com essa palavra, a gente está dizendo, eu sou amigo de Cristo. Faz com que a gente seja Teu amigo, Deus, para a gente aprender a ser amigo uns dos outros, irmãos uns dos outros, Pai. É o que a gente te pede no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe.